Olá, eu sou o Aldir Amaro e você está no Experimentos de Garagem. Vamos dar continuidade à nossa série com o Raspberry Pi Pico. E na última aula nós estávamos no capítulo 2, começando a parte de programação. E agora vamos adicionar mais alguns itens muito legais e essenciais para qualquer programação. Lembrando que o que a gente aprende aqui se aplica também a muitas outras linguagens, principalmente no que diz respeito à lógica de programação. Vamos lá, que o caldo engrossou. Uma característica que eu achei muito legal do Python é que, para você saber que determinado comando faz parte de um loop, por exemplo, um comando for, um para, né? Enquanto ele estiver fazendo aquilo, até chegar naquele valor, ele repete aquela situação ali quantas vezes você desejar, desde que ela esteja sempre válida, né? Seja verdadeira. E o que eu achei muito legal é que em outras linguagens a gente precisa abrir o colchete, chave, e no caso do MicroPython e do Python, você não precisa disso. Eu achei legal que o autor ele já era adepto a uma linguagem de uma programação mais bonita, vamos dizer assim, né? Deixando tudo organizado, identado, colocando os comentários, que é super importante para o seu programa, principalmente quando ele começa a ficar maior. E aí ele pensou o seguinte: bem, se eu obrigar as pessoas a deixarem o código bonito, ele só vai funcionar se estiver bonito. Eu acho que ele pensou isso para que obrigasse as pessoas a seguir alguns estilos de formatação, e um dos principais é a indentação, para você saber o que faz parte e o que não faz parte dentro de um código. Quando a gente programa em algumas outras linguagens, você pode pôr tudo numa linha só e numa coluna só, e ele vai funcionar, porque o que vai limitar ele vai ser, por exemplo, uma chave, né? Então, nesse caso aqui, o que vai limitar vai ser a gente apertar ali a tecla Tab e deixar um espaço para poder entender que aquele pedacinho faz parte, aquelas instruções fazem parte, né? Melhor dizendo assim, de um loop, né? E no caso do for, que é o nosso comando para, ele tem um contador. Você precisa estipular para ele quantas vezes ele vai executar aquela função. E aí o que acontece? No caso aqui do MicroPython, eu coloco um for, coloco a variável i. Se você não sabe o que é uma variável, vamos imaginar o seguinte: você tem uma caixa. Essa caixa, você pode guardar objetos dentro delas, correto? Dentro dessa caixa, você pode, inclusive, escolher que tipos de objeto. Uma caixa só de livro, uma caixa só de brinquedo, são os tipos de variáveis. E algumas variáveis aceitam qualquer tipo de brinquedo, de instrução, qualquer tipo, qualquer formato. Algumas variáveis têm essa característica. Mas, Aldir, por que a gente não pode, então, sempre criar uma variável dessa genérica? Por quê? Essa variável genérica é como se ela fosse uma caixa maior, e por ela ter que armazenar qualquer tipo de informação, ela precisa de conter todas essas instruções. Ao passo que, se eu tenho uma caixa que só guarda números e, por exemplo, uma caixa que eu guardo somente verdadeiro ou falso, ela é mais otimizada. E para dispositivos microcontroladores, você economizar memória é muito importante. E aí você escolher a variável certa para guardar essas informações é importante. No nosso caso aqui agora, nós não estamos escolhendo o tipo de variável, nós apenas estamos criando aqui uma variável que vai guardar uma informação, e que, vamos supor que essa informação seja um livro, e você vai atualizando o seu livro. Então, toda vez que você guarda ele ali, ele vai sendo guardado e atualizado, tá? Então, a variável, ela vai variar e vai guardar as informações
não de uma forma constante, né? Igual nós temos também um outro tipo de declaração que é constante, que é um valor que nunca muda. No nosso caso, o valor vai mudar. Por quê? O i, ele vai até 10. Então, ele vai passar por todos os números até chegar ao 10, tá? Então, no caso aqui, como que vai ficar o nosso programa? Nós vamos dizer o seguinte, olha, print loop start. Então, começou aqui, ó, iniciou com o número 0. Ele vai de 0 a 9, que vai dar 10 opções, correto? Nós vamos mandar imprimir esse valor também. Então, essa variável aqui, ela vai ser impressa. Então, igual eu tenho aqui o contador, eu tenho aqui o bloco de instruções. O meu bloco de instrução é o print, não o print de baixo, porque esse print tem um espaço aqui na frente dele, ó. Aqui na frente eu tenho um espaço. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui na frente eu tenho um espacinho, ó. A próxima instrução, que é o print loop finish, é quando ele já terminou. Então, enquanto ele estiver fazendo isso aqui, ó, imprimindo os números, tá? No caso aqui, ele vai imprimir o i, que vai variar até chegar ao 10, enquanto isso for uma verdade, porque vai ser verdade, não vai ter nada aqui que vai tornar ele falso. O que vai fazer ele interromper é quando ele chegar no valor máximo, tá? Então, ele vai pular para o próximo item. E nós vamos fazer exatamente isso agora lá no MicroPython. Estou aqui com o meu Python aberto, Pico já está aqui, ó, funcionando direitinho. Já apareceu aqui a opção, ó, então tá direitinho. Então eu vou criar um novo programa. Deixa eu copiar aqui as linhas. Eu colei aqui os itens. Eu vou até aumentar o tamanho da letra aqui. Eu colei, mas ele não veio a indentação. Então nós vamos arrumar isso aqui agora, ó. Eu vou pegar aqui o for, tá aqui direitinho. Vou dar um tab aqui, ó, na frente do print. E ele chegou pro ladinho. Então agora, beleza, já tá tudo direitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar aqui no play. Vou salvar lá no meu Pico essa aula, que vai ser aula 2.py. E vou dar um OK. Muito bem, ele executou tão rápido que nem deu tempo, olha só. Ele deu aqui, ó, loop start e imprimiu os números de 0 a 9 e deu loop finish. Aldir, por que ele não foi até 10? Aqui no caso eu tenho 10 opções. Mas se eu quisesse que ele contasse de 1 a 10, eu colocaria aqui, ó, 1,11, por exemplo. Eu vou dar um play aqui. E aí ele contou de 1 a 10 agora. Dessa forma aqui ele fez a contagem. Agora vamos aprender um outro comando que é muito importante, que é o loop infinito com while true, enquanto for verdade. Então aqui tem um exemplo aqui na lateral. Eu tenho os blocos de instruções que funcionam da mesma forma. Cadê minha canetinha? Aqui é da mesma forma, while true. Enquanto for verdade, eu vou mandar imprimir e vou fazer uma pausa. Para fazer a pausa, nós vamos usar o import uptime. Essa funçãozinha aqui vai fazer uma pequena pausa de 1 segundo, se eu não me engano. E depois disso, ele vai pegar e vai imprimir de novo essa mensagem. Ele não vai sair, porque eu não tenho nada invalidando. Eu imprimo, espero, imprimo, espero. Eu precisava ter um comando aqui para parar ele, para ele fazer o loop finish. Então eu não vou chegar nessa instrução, porque ele vai acontecer isso aqui enquanto for verdade. Então ele vai ficar infinitamente aqui, porque não tem nada que invalide o while. Enquanto ele for verdade, eu preciso tornar ele falso para ele poder sair. Tá? Nós vamos fazer esse exemplo também. Muito bem, já arrumei aqui. Lembrando que se eu voltasse o uptime para cá, ele ia só ficar imprimindo direto, rapidinho, a palavra loop running, né, executando o loop. Então agora aqui eu vou apertar para cá. Então vamos tentar ver o que vai acontecer agora. Ó. Apertei, olha lá, ó,
loop start, que apareceu, e loop running. E o loop não saiu, ó, ele não saiu do loop, ó, ele ficou preso aqui dentro, ó. Não apareceu o loop finish. Vou apertar um Ctrl C e aí eu cancelei, eu interrompi ele. Para que ele saia, eu preciso de dar um comando para ele poder sair daqui. Para sair aqui, eu posso dar um break. Então, ó, escrevi aqui break. Vou apertar o play. Olha lá, ele executou running e finish. Para ficar um negócio legal, só para vocês entenderem que ele demorou um pouquinho para chegar no break, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar aqui no exemplo anterior do for. Vamos fazer um for aqui pequenininho. Vou copiar aqui esse for. Volta aqui. Depois eu vou deixar a referência também um outro site legal para a gente usar como alguns modelos. Eu sempre digo para os meus alunos que algumas coisas a gente não precisa decorar, a gente precisa entender como funciona, porque na hora que você precisa, você pode procurar o referencial. Se for guardar todos os comandos, o aluno vai até desanimar. Então, não se preocupe, algumas coisas com o tempo você vai decorando. Olha só que legal. O break aqui, eu vou passar ele para debaixo do for. Olha que legal que vai ficar agora. Vou colocar aqui ó, o break. Opa! Break tab. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar de 1 até 3. Vou contar até 3. Então, de 1 até 3. Então, eu vou aqui, ó, 1,4. Pronto. Eu vou contar de 1 até 3. E depois ele sai. Olha que interessante. Vamos apertar o... Deixa eu dar um... limpar a tela aqui. E vou dar o play. Chegar para cima. Aí. Pronto. Olha lá, ele deu loop starting. Executou o loop running. Contou até 3 e deu loop finish. Então ele conseguiu sair porque eu dei um break. Se eu tirar o break, olha o que vai acontecer. Vou tirar o break, vou apertar play. Ele deu o loop, olha, executando, conta até 3, executando, conta até 3, executando, conta até 3. Então o que ele fez? Ele entra aqui, faz esse aqui, volta, faz esse aqui, volta. Ele fica aqui infinitamente e ele ficou preso aqui dentro. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Vamos lá então. Vamos pegar agora. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. O livro propõe um desafio. Eu acho que eu até adiantei esse desafio um pouquinho aqui para vocês. Você pode mudar o loop para um loop definitivo novamente? Ele tem essa pergunta. Você vai precisar dar uma pesquisada e se é possível você pegar um loop e voltar ele para um loop que é finito. Você pode adicionar um segundo loop definido ao programa? Interessante isso, né? Como você poderia adicionar um loop dentro de um loop e como você espera que isso funcione? Bem, eu já dei bastante dicas sobre o que pode fazer dentro dessa questão. O que mais que a gente pode fazer? Nós podemos usar ainda condicionais. Nós podemos utilizar o igual, que é para atribuir um valor para uma variável. Eu quero que ela seja igual e eu posso comparar ela. Para comparar, eu vou usar sempre igual, igual, para comparar. Mas para transformar, né, pegar aquele valor e jogar para dentro de uma outra variável, né, ou pegar uma informação e jogar lá para dentro, eu preciso usar uma vez só o sinalzinho de igual. E aqui ele diz o seguinte: What's your name? Vamos pedir para o usuário digitar o nome dele e esse nome ser jogado dentro da variável username. E aí nós vamos fazer uma comparação. É uma das
que eu acho mais fantástica aí no mundo da programação é o if e o else. O if é para poder testar se, nós vamos testar, se aquilo for verdadeiro, ele executa as instruções. Se aquilo não for verdade, ele pode simplesmente sair, ou então, que é o else, né? Se for verdade, ele faz isso. Se não for verdade, ele faz outra instrução e aí ele encerra o programa. Existem ainda mais algumas variantes, mas deixa para depois. Vamos focar só nessa aqui agora. Então nós vamos testar se o nome do usuário for Clark Kent, ele vai dizer que é o Superman. Se não, ele vai dizer que não é o Superman. Vamos copiar isso aqui e jogar lá dentro do nosso programa. Vou criar um novo programa para a gente salvar esse aqui, deixar esse aqui como principal. E vamos lá. Ó. Qual o seu nome? Eu vou fazer aqui, pedir para essa variável, essa caixinha, guardar o nome do usuário. Agora eu vou fazer o if. Se o nome do usuário for Clark Kent, na verdade, eu vou colocar aqui, olha. Ele vai imprimir que bom que você está aqui. Olha que interessante. Para isso funcionar, de novo, tenho que dar os espacinhos. Depois do else, lembrar sempre de colocar 2 pontos. Do if também, ó, o finalzinho do comando tem os 2 pontos. Vou apertar aqui o play. Vou pedir para colocar aqui aula 2-3.py. Ok? E ele perguntou aqui embaixo qual o meu nome. Eu vou escrever aqui então Aldir e vou dar um enter. Ele disse: você é do Experimentos de Garagem. Agora vou apertar de novo e vou colocar outro nome. Opa, estou colocando lá em cima. Eu coloquei José e ele disse: que bom que você está aqui. Ou eu poderia colocar: você não é o Aldir. Qual o seu nome? Você não é o Aldir. Bem, com isso nós aprendemos a inserir informações e a partir disso a gente consegue fazer mais coisas dentro do while. Aí sim daria para dentro do while eu fazer uma pergunta se o usuário quer continuar a executar aquele loop. Se ele falar que sim, ele continua. Se não, ele faz o break. Olha que legal. Isso eu vou deixar como tarefa para vocês. Ainda tem mais coisas legais que nós vamos aprender que você pode utilizar no seu programa, o sinal de maior, menor, maior igual, menor igual. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garagem.